Muito boa noite, meu amigo, bom dia ou boa tarde, para mim aqui é boa noite. Seja muito bem-vindo ao canal Idade das Trevas. Aqui nós estamos iniciando mais um quadro chamado Dos Confins da Terra. Uma espécie de podcast onde a gente bate um papo e fala sobre assuntos atuais que têm alguma coisa a ver com o sobrevivencialismo. Pessoal, nós temos visto a situação da guerra na Ucrânia, porém já adianto que esse não é o assunto de hoje, mas sim os reflexos, alguns reflexos bem específicos que estão acontecendo nas nossas vidas como brasileiros. Pessoal, é sabido que a gasolina vai aumentar, já aumentou na verdade, em todo o país e que a tendência é de alta aí nos próximos dias ou meses, visto que toda a situação política e também de mercado indica que parece que a Petrobras não vai abrir mão do seu reajuste, os governadores do estado não vão abrir mão dos seus impostos e na verdade nós vamos acabar pagando toda essa conta que já estamos pagando. Pessoal, o podcast de hoje ele visa a mostrar para você, a refletir aqui com vocês nesse bate-papo, sem nenhuma edição, diga-se de passagem. Aqui tudo que vem à mente eu vou falando nesse quadro. Então ele visa a tentar fazer com que os senhores entendam que ser sobrevivencialista hoje no Brasil, não digo que seja só no Brasil, tá? Mas no Brasil já não é mais uma questão de escolha, já não é mais um estilo de vida, e sim uma necessidade. Uma necessidade. E eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal, depois vamos pegando o gancho, nós vamos refletir sobre o assunto. Pessoal, hoje eu sou um sobrevivencialista, eu sou um sobrevivente, não mais como no passado recente, como uma opção de escolha de vida, como um estilo de ver o mundo, uma visão de mundo, vamos dizer assim, ou como uma filosofia de vida. Tendo em vista que nós, sobrevivencialistas, acreditamos, cada um com seus motivos, que a sociedade atual pode colapsar um dia. E aí alguns dizem que isso pode ser mais recente, outros dizem que isso vai acontecer num futuro mais distante, outros não sabem e nem pretendem saber e se preparam tanto para grandes eventos mundiais, de cunho apocalíptico, e outros para situações mais corriqueiras como enchentes, terremotos, furacões, tornados, enfim, desastres naturais ou ainda instabilidades momentâneas mais leves, instabilidades sociais ou políticas. Seja como for, pessoal, seja como for, hoje eu digo para vocês sem medo de errar que nós estamos inseridos dentro de uma SHTF, de nível moderado ou fraco, tá? Porque se comparado, por exemplo, aos ucranianos, hoje eles estão vivendo uma verdadeira SHTF, onde literalmente a merda bateu no ventilador. A merda sobrou para todo mundo está ferrado. Seja de direita, de esquerda, seja apoiador da Rússia ou da União Europeia, seja nacionalista ou comunista, seja o que for, o ucraniano ele hoje está numa SHTF. Nem todos os russos estão numa SHTF, mas todos os ucranianos, incluindo o presidente da República, estão todos inseridos num cenário de SHTF. A merda bateu no ventilador lá na Ucrânia. Nós brasileiros estamos dentro de uma SHTF muito mais branda e muitos ainda não perceberam. Muitos não perceberam. Nós estamos sendo cozinhados, se é que essa palavra existe na língua portuguesa, nós estamos sendo cozinhados ou cozidos lentamente, como aquela parábola do sapo, né? O sapo está dentro da água, ele não percebe que a água vai esquentando aos poucos e ele morre cozido. Porque como a mudança não é abrupta, ela é aos poucos, ele não percebe. Nós estamos nessa situação. Não é uma SHTF
menos grave do que a merda que está acontecendo na Ucrânia. Aliás, às vezes ela é até mais grave porque, como a mudança é aos poucos, não há nenhuma reação. Não há nenhum ato, não há nenhuma atitude que se tome, tanto do ponto de vista governamental quanto social, ou particular ainda. Vocês me entendem? Olha o preço que chegou a gasolina e tentem olhar no futuro o preço que ela ainda pode chegar. Alguns dizem que, fazendo um estudo, uma comparação sobre poder aquisitivo, a gasolina não está mais cara do que esteve nos tempos do primeiro governo Lula, por exemplo. Seja como for, o mero fato de se espalhar por aí que a gasolina subiu absurdamente já faz aumentar os outros produtos. Como o Dr. Léo Ribeiro sempre falava, a inflação é uma linguagem coletiva. Um aumenta o preço porque o outro aumentou e o outro já vai aumentando. Quer dizer, antes sequer de haver o reajuste na gasolina, já tinha postos de combustíveis elevando o preço lá em cima. Porque tudo isso causa um pânico social, semelhante ao que aconteceu no início da pandemia e durante muito tempo ainda, né? Então, pessoal, o sobrevivencialista ele se prepara para o SHTF real e para o SHTF virtual. O que é o SHTF real? É aquele, por exemplo, que está acontecendo na Ucrânia. Você não vai me dizer que aquelas bombas que estão caindo lá são de açúcar. Que aqueles tanques que estão invadindo lá é uma linguagem coletiva ou uma ilusão. Não, aquilo lá é real. Aquilo lá dispara projéteis de metal, né? A sua energia cinética é de pólvora, não é de açúcar. Então, literalmente, a Ucrânia está cheirando pólvora, certo? Então, aquilo ali não é virtual, aquilo ali é real. O que é uma SHTF virtual? É mais ou menos como foi o pânico. Peraí, veja lá. Eu não estou falando que não houve pandemia. Eu estou dizendo do pânico, que a meu ver foi desproporcional. O pânico, aquele pavor psicológico espalhado pelas mídias, pelos governos, ele foi uma pandemia, uma SHTF virtual. Ou seja, o medo do vírus era ainda pior do que o vírus. Você está entendendo? O fantasma que está assustando o Brasil agora é a inflação. Fala-se muito na gasolina, mas e os outros produtos que estão atrelados? Na verdade, quase não há produtos que não estejam atrelados. Eu estou falando gasolina, mas são combustíveis em geral, tá? Gasolina é a forma mais simplista e popular de se falar. Então, os produtos subiram. Hoje, no mercado aqui na minha cidade, o quilo do tomate estava R$12. Eu hoje fui fazer uma compra de uma carne bovina, uma costela, e eu vi que a coisa tinha chegado até nós. Porque eu costumava pagar na alta o quilo da costela, não é costela desossada, tá, pessoal? Costela comum mesmo, de boi, normal. Eu costumava pagar 24, quando muito R$26 o quilo. Todo mundo sabe que a costela tem muita gordura e muito osso. Então você paga pelo osso e pela gordura, não é carne pura. Mas era a carne que a gente ainda conseguia comprar, certo? E hoje eu cheguei no supermercado e eu me assustei quando o rapaz falou que o preço da costela estava R$34,90. Eu falei, não, você está brincando, né? Que costela desossada, é isso? Não, costela comum. Costela de boi. Eu falei, mano, não pode? Como que nunca chegou a esse preço? E eu peguei um pedacinho de costela ali para fazer hoje e deu mais de R$100. Deu mais de R$100. Porque a costela tem muita perda, né? Você pega ali 3 quilos, você vai comer 1 quilo. Tem muita perda. Então, meu amigo, eu cheguei à conclusão de que é o seguinte: não dá mais para comer carne. Não dá. Carne de frango, com muito esforço, você ainda pode comer alguma coisa durante o mês. Mas carne de porco e principalmente carne de gado, não dá mais para comer. Não dá mais para comer. Então nós estamos virando veganos ou vegetarianos sem querer, forçadamente. Na verdade, isso era previsível, que lá no passado recente eu já falava que eles iam forçar, eles iam fazer isso
para que a gente se adequasse ao novo reset, o grande reset, o novo restart do modo de vida da humanidade. Eles querem uma população vegana, eles querem uma população stand-by, quietinha, não crítica. Enfim, no meu vídeo sobre o nacionalismo eu falei sobre isso, não vou entrar em detalhes, o vídeo já foi desmonetizado, quase foi bloqueado, quase tomei um strike, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Eles querem uma população mundialista, que não conheça fronteiras nacionais, que não tenha amor à sua pátria, à sua família, à sua comunidade. Eles querem uma população aberta, né? Uma open society. É o que esses caras querem. Uma população vegana, uma população vegetariana, uma população idólatra de animais e de outras coisas. Uma população altamente sexualizada, mas também não. É uma contradição, parece, mas outra hora eu posso falar nisso. E eles estão conseguindo, de uma maneira ou de outra. O Biden aproveitou a guerra da Ucrânia para fazer elevar os preços dos combustíveis fósseis, o barril do petróleo. Isso não é coincidência. Ninguém duvida que isso não seja. E tem denúncias graves do Putin falando sobre laboratórios aí de doenças, de pandemias que se espalham pelo mundo curiosamente, por certos acidentes meio estranhos, né? Nós temos aí no começo de 2020 um documentário que foi publicado por americanos denunciando a criação, a manipulação na verdade de um vírus, para que esse vírus, uma espécie de coronavírus que existia, para que ele fosse modificado e pudesse contaminar seres humanos, porque ele não tinha propriedade de contaminar seres humanos. Esse vídeo foi deletado, bloqueado do YouTube, você não encontra mais, é difícil. Então assim, existe toda uma arquitetura, e essa é a palavra, arquiteto, né? Que vem do grande arquiteto do universo, que eles dizem que é Deus, mas a gente sabe quem é, né? Que na verdade não é arquiteto de nada, a não ser de falcatruas, a não ser de falsidades, que é o Deus que eles idolatram, que é o Deus que eles adoram, o príncipe deste mundo. Então pessoal, tudo está sendo armado, e nós estamos dentro de uma panela que está esquentando aos poucos. E a gente, embora alguns percebam, não há um clamor popular. E o que eu e você podemos fazer? Quase nada. Quase nada. Como é que você vai se preparar, meu amigo, individualmente? Tá, beleza. Você falou, tá acontecendo, nós sabemos, nós somos sobrevivencialistas, nós somos, vamos dizer, despertos, red pilados, vamos dizer assim. Nós temos consciência, mas o que nós podemos fazer individualmente? Porque em grupo parece que não dá. A galera tá aí querendo acreditar mesmo no soro antiofídico, né, e na mordida de cobra. Enfim, parece que houve uma nova cepa agora, uma nova variante. Não para mais isso aí, não tem jeito. Então o que nós podemos fazer individualmente? Meu amigo, acelerar o processo. Entra no modo sobrevivência. Eu já estou no modo sobrevivência. Eu vou começar a entrar no modo sobrevivência a partir de amanhã. Hoje foi o último, vamos dizer assim, resquício do mundo que eu vivi. A partir de amanhã eu começo a entrar no modo sobrevivência, economia, racionamento e foca no que é prioridade. Energia, independência, autonomia, energias renováveis. Invista no seu gerador se você puder, compra um gerador. Ah, mas a gasolina está cara. Não interessa, vai investindo no que você puder de fontes alternativas de energia, tá? Porque se você não tem um, você tem outro. O importante é você sobreviver. A sobrevivência não tem leis. A sobrevivência ela tem princípios, mas ela não tem regras estabelecidas. Ela tem princípios, né? O princípio é sobreviver com o que se tem. Não adianta você querer dar uma de ricaço se você não tem dinheiro para o básico. Não adianta você querer comprar uma caminhonete 4x4 off-road se você ainda não tem arroz estocado, que é o básico. Você vai comer os pneus da caminhonete, você vai tomar a gasolina dela. Isso é capaz de você ter a caminhonete e não ter dinheiro para pôr a gasolina ou o diesel, né, com o preço que tá. Então não adianta, meu amigo, você tem que começar do básico. Você tem casa própria? Então procure. Se você não tem, o que você pode fazer? Você mora em apartamento? Então planta couve, planta salada, planta tomate
né? Você tem casa própria, então por que você não está criando galinha ainda? Por que você não fez umas plantações? Tá entendendo? Então é o básico, é o chão. Não adianta você querer comprar um drone, pau, para você querer espionar o que o teu vizinho está fazendo ou possíveis ameaças, se você não tem o mínimo estoque de arroz e feijão, né? Uma carnezinha enlatada, um atum, uma sardinha. Você não tem um kit pesca, você não tem um kit médico, você não tem uma BOB, mas você quer ter eu não estou dizendo que cada um elege suas prioridades, mas às vezes você está querendo dar um passo muito grande, muito caro, e você não tem o básico. Eu, por exemplo, quando comecei no sobrevivencialismo, eu comecei com um item bem caro. Muitas pessoas falaram, mas por que você não começa com pouco? Eu falei, não, eu vou comprar esse item caro porque eu entendo muito importante esse item, porque com ele eu evito que meus outros itens sejam roubados. É um item de segurança, certo? É um item de segurança. Mas aí havia uma lógica. Havia uma lógica. Agora, veja bem, o camarada está se preparando para o apocalipse zumbi, que provavelmente nunca vai acontecer. Aí ele vai lá e compra uma balestra de 3 mil reais e ele não tem uma faca para cortar um pepino ou um tomate. Então não faz sentido. Então agora nós entramos no modo sobrevivência, pessoal. Acabou a brincadeira. Não é mais brincadeira o sobrevivencialismo no Brasil. Não é mais brincadeira. Não é mais um estilo de vida, não é mais um hobby a se fazer, e sim uma necessidade. Nós entramos agora no modo sobrevivência. Queira você ou não, todo brasileiro hoje, maior de idade, responsável por pagar suas contas, é um sobrevivencialista. A menos que você seja um milionário que vai demorar muito, ou talvez nem seja atingido por essa crise, certo? A menos que você esteja tão acima no topo da pirâmide que a crise está até te deixando mais rico. Mas eu acho, imagino, que uma pequena parte da população que nos escuta talvez esteja nessa situação, ou talvez ninguém. A maioria de nós depende de tudo isso que eu falei para sobreviver. E isso nos atinge grandemente. Certo? Então, galera, a situação está esquentando aos poucos, mas ela já está quente. Para essa panela de pressão explodir, é 2 toques. Quando essas famílias, quando essas pessoas que não se deram conta, e pode ser uma de nós, que não se deram conta ainda da situação que nós estamos vivendo, quando elas chegarem na sua mesa, na sua despensa e ouvirem, né, que não há nenhuma colher de arroz para pôr na boca, que não tem mais água saindo da sua torneira, que o seu veículo está estacionado, estragando, com os pneus murchos e com o tanque seco, que não há mais dinheiro para abastecer. Quando essas pessoas começarem a dar falta desses recursos, vai ser tarde demais e o caos já vai estar instaurado no nosso país. Aí será tarde demais para buscar a sobrevivência. Você vai estar na multidão e você vai ser mais um na multidão. É hora de se adiantar. Eu não estou garantindo que com esse adiantamento você vai conseguir. Não há garantias em sobrevivência. Não há. Isso é a realidade. Não há garantias. Mas existe uma probabilidade muito grande de você sair na frente. Não para competir, mas para sobreviver. A sobrevivência virou uma necessidade. Meu amigo, muito sério esse assunto de hoje. Compartilhe esse vídeo com quem você puder. Deixa aqui nos comentários o que você acha. O que pode ainda acontecer nos próximos dias. Cada dia agora se torna uma sobrevivência. Cada noite um pesadelo. Um abraço, meus amigos. Até a próxima, se Deus quiser.